Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao bloco 5. Eu sei que muitos de vocês já devem ter começado, porque ele foi entregue pela escola tem alguns dias, mas como eu assumi a sala essa semana, e essa é a nossa primeira videoaula, então a gente vai voltar lá no comecinho do bloco 5, tá bom? Bom, pessoal, eu dividi o bloco 5 em duas partes. Então, hoje nós iremos falar sobre a situação de aprendizagem 3, sobre as cidades e as questões socioambientais, e na semana que vem, nós iremos estudar a situação de aprendizagem 4, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Então, a sociedade, ela tem diferentes formas de se organizar no espaço geográfico. Um exemplo disso é onde moramos. Tem um questionamento que eu deixei para vocês, se você reside no campo ou na cidade. O que seria o campo? O campo, ele é compreendido pela zona rural. Então, ele é formado por propriedades rurais, como fazendas, chácaras e sítios. Já a cidade, ela é formada pela zona urbana. Atualmente, é onde vive a maioria das pessoas. Bom, pessoal, na atividade 1, nós temos o primeiro texto, que é a natureza e a sociedade. Eu vou ler com vocês e vou explicando alguns termos que talvez fique um pouquinho difícil de vocês entenderem, tá bom? Então, com o surgimento das primeiras civilizações, recorrente da constituição das primeiras sociedades, nota-se uma intensa relação entre a sociedade e natureza. Então, o que seria uma sociedade? Seria um grupo de pessoas que se relacionam entre si num espaço geográfico. Já a natureza são os elementos naturais, o mar, o sol, as árvores, tá bom? Então, continuando. Essa relação diz respeito a como as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se deste para o seu desenvolvimento. Quando a gente fala do homem transformando o meio natural, a gente está falando da ação antrópica. Vocês vão ver que vai aparecer em uma das questões para vocês essa palavra, ações antrópicas, que são as ações do homem na natureza, tá bom? Além disso, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, o relevo, os seres humanos e os recursos naturais interferem nas dinâmicas sociais e culturais. Com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais complexas e produziram técnicas ainda mais avançadas, gerando um maior poder de construção e transformação do espaço geográfico e consequentes impactos sobre a natureza. Toda a ação do homem gera algum impacto na natureza, seja ele leve ou seja ele com uma maior intensidade, tá bom? Mas toda ação do homem gera algum impacto na natureza. Continuando. Portanto, a influência da ação humana sobre a dinâmica natural ganha gradativamente mais intensidade. Então, conforme o homem foi avançando seus meios de tecnologia, na indústria, então essa influência ela acontece de muitas formas e perspectivas, tá bom? Aí vocês têm as questões para resolver: B, C, D e E, tá bom? A primeira, vocês vão falar para mim qual é a ideia principal do texto, então o que esse texto trouxe de informação para você, qual era o intuito dele. Na C, com base nos seus conhecimentos, defina o conceito de natureza e sociedade. Eu falei para vocês a definição lá no comecinho da leitura do texto, tá bom? Então, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão conseguir aprender a definição. A D pede para vocês explicarem um fragmento do texto. E esse fragmento diz: com o tempo, as sociedades tornaram-se cada vez mais complexas e produziram técnicas cada vez mais avançadas, gerando um maior poder de construção e transformação do espaço geográfico e consequentes impactos sobre a natureza. Então, é o que a gente falou. Toda ação humana gera algum impacto na natureza. E conforme as técnicas humanas foram se modernizando, esses impactos foram tendo uma maior intensidade, tá bom? Então, eles foram acontecendo com mais força. Aí, descreva a imagem de Machu Picchu no Peru. Então, vocês vão descrever o que vocês conseguem observar nessa imagem. Agora, eles nos trazem uma outra imagem, que é da cidade de São Paulo. E a gente consegue observar que nós temos nela várias ações antrópicas, tá bom? Olha o tanto de prédio que a gente consegue ver nessa imagem. Então, aqui a gente consegue observar uma intensa ação do homem nessa paisagem. E o bloco nos traz mais algumas questões.
A questão G. Qual imagem passou por mais transformações por causa da ação antrópica? Machu Picchu ou São Paulo? Então, vocês vão ter que me falar qual das duas imagens sofreu mais ação do homem, se é a primeira imagem ou a segunda imagem, tá bom? A H. O que é uma cidade? Eu expliquei lá no comecinho da aula para vocês. J. Você sabe como surgiu a sua cidade? Então, essa daí é bem pessoal, tá bom? Eu trouxe para vocês algumas imagens do livro de Guariba. Tem vários lugares aqui, eu coloquei como era a matriz antigamente, aonde fica um ponto ali, onde era a antiga rodoviária. Coloquei para vocês também uma foto do rio Mogi. Então, vocês conseguem observar um pouquinho aí de como era Guariba, bem no seu comecinho, tá bom? Mas eu quero saber se vocês já conhecem a história de Guariba, que a gente também vai trabalhar com ela. Por último, na atividade 4, nós iremos falar sobre a urbanização, a industrialização, a agricultura e a pecuária. Então, a natureza ela vem passando por um processo de degradação. E como nós falamos, a ação do homem vem se intensificando com o passar dos anos, em função das tecnologias, das técnicas mais avançadas, e tudo isso para atender a necessidade da população mundial. Porque nós temos uma população cada vez mais numerosa e consumista, então a gente precisa acelerar o processo de produção, por exemplo. E os efeitos desse processo é tido na natureza, como a poluição do ar, do solo, das águas. Então a natureza, ela não tem tempo de se regenerar na velocidade que nós estamos degradando ela. Então eu coloquei para vocês aí um dos principais problemas ambientais, que é a poluição atmosférica. E na atividade 4, vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre outros problemas socioambientais que influenciam o cotidiano das populações. Eu coloquei alguns exemplos que vocês podem estar pesquisando. A poluição dos rios, incêndios, as inundações, a erosão. Então, você vai pesquisar um pouquinho sobre ele e depois vai responder as questões, tá bom? Na questão A, o que causa esse problema socioambiental? Então, você vai escolher um problema socioambiental que você pesquisou e vai responder para mim qual que é a causa desse problema. Na B, quais são as consequências? O que isso gera para a população, para a sociedade, tá bom? Na C, o que pode ser feito para evitá-lo? Como nós podemos solucionar esse problema ou amenizar esse problema socioambiental? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o fórum de dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida nessa aula, vocês podem estar deixando lá nesse link. Qualquer dúvida, eu também estou disponível pelo WhatsApp, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!